Está atrapalhando, né? Boa noite a todos os presentes e também aos que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara Municipal de Goiânia. Daremos início, nesse momento, a uma palestra voltada a temas relacionados ao meio ambiente, de grande relevância para toda a nossa comunidade. Temos a honra de receber como palestrantes Capitão Túlio Ferreira da Cunha, comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar de Meio Ambiente, sediada em Juiz de Fora. Primeiro-Tenente Lucas Antônio Costa de Carvalho, comandante do 3º Pelotão, sediado em Cataguases. Segundo-Sargento Almir Alvim, integrante da 4ª Companhia de Meio Ambiente, responsável pela aplicação do PROGEA nas escolas e pela liderança da Patrulha de Prevenção do Meio Ambiente. A Câmara Municipal de Goiânia se sente profundamente honrada com a presença de cada um dos senhores. Estamos certos que os temas a serem abordados trarão informações valiosas e contribuição para o dia a dia dos nossos cidadãos. Sejam muito bem-vindos. A palavra está com os senhores palestrantes. Uma orientação, Tenente, e eu venho representando o Tenente Lucas, que eu vou estar de festa, está presente também. Não faz isso. Não, depois eu... Tudo de vocês. Vou tirar. Porque se eu quiser transmitir, se eu quiser falar, pode. Não, pode. Não tem problema. Boa noite a todos os presentes e a todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Como já foi dito, meu nome é Sargento Alvim, estou na Polícia Ambiental, trabalhando com a educação ambiental, e nós viemos aqui hoje falar sobre o tema de ofitismo, ou seja, acidentes com animais peçonhentos, o qual nós daremos algumas informações a seguir. Então, o ofitismo é a identificação e procedimentos em casos de contatos e acidentes com serpentes. Antes da gente ir diretamente ao assunto, eu venho aqui apresentar para vocês uma instrução normativa do IBAMA 141 de 2006. Ela estabelece diretrizes para o procedimento e manejo da fauna silvestre sinantrópica no Brasil. Só para que todos possam entender, fauna sinantrópica é aquelas com a qual nós deparamos o nosso dia a dia. Só para citar aqui alguns exemplos, às vezes aparecem em nossas residências, né? Um mico, um gambá, um ouriço, né? Também a própria serpente, né? Pássaros que caem dos ninhos. E então a gente hoje vai ver um pouco qual será o nosso procedimento e como lidar com essas situações. Primeira, nós vamos falar da remoção da fonte de alimentos, que isso é de suma importância. Como diz ali, não alimentar intencionalmente, ou seja, a maioria das pessoas tem por costume colocar na sua casa um comedouro dos pássaros, né, para que os pássaros possam vir se alimentar. E é interessante que isso não é bom, porque eles vão perdendo o seu instinto. Porque hoje eles vêm, você dá o alimento, mas eles vão voltar e acabam não buscando na natureza o seu alimento. Então, a primeira coisa é não alimentar intencionalmente os animais silvestres, nem deixar alimentos de animais domésticos. Então vamos lá, às vezes nós temos lá um cachorro, aí nós temos o nosso cão, lá nós vamos colocar uma ração em excesso ou comida para ele em excesso,
e ele não vai conseguir comer toda aquela comida, e quando é à noite ele vai fazer o quê? Vai atrair o rato, a barata. Então aí vai se formando essa cadeia. Aí através do atrair o rato, atrair a barata, ele vai atraindo a serpente e outros animais, inclusive até mesmo o escorpião, né, que pode aparecer na residência devido justamente à barata, porque é o alimento predileto para o escorpião. Então evitemos de deixar alimentos disponíveis em locais abertos, principalmente durante a noite. Segundo ponto seria a remoção de abrigos, vedar aberturas nos telhados ou outros pontos que favoreçam a ocupação e a modificação dos animais que venham criar ninhos, às vezes em forros de residência, como o gambá, a maritaca, que pode até incendiar uma casa, né? Ela vai lá, ela come o fio e ali causa um curto-circuito. Manter sempre a vegetação rasteira baixa, reduzir ou eliminar pontos com entulhos ou depósitos de lixo. Bem, esse aqui é um ponto principal que nós devemos observar. Primeiro porque ali são vários animais que podem ser atraídos para o local. Ou seja, vamos falar, se você deixa entulho no terreiro, resto de telha, madeira, isso pode fazer com que o escorpião possa criar ali um habitat para ele reproduzir. E com isso, deixando esses lixos no terreiro, também atraímos a barata, o rato, o que vai atrair também. Como tem hábito noturno, a maioria dos animais, como o escorpião, também tem o hábito noturno, o gambá tem o hábito noturno, então ali eles vão procurar abrigo. Então aí forma-se a cadeia alimentar de cada animal. Depois nós vamos falar sobre a proteção dos animais domésticos. Manter os animais como galinhas, pássaros, patos em locais protegidos durante a noite para reduzir a predação por animais silvestres como raposa, felinos, gaviões, corujas e coatis. Então isso muito acontece, muitos casos acontecem, né, dos felinos. Por exemplo, na nossa região nós temos jaguatirica, né, nós temos muita jaguatirica, até mesmo a onça parda, né. Na cadeia alimentar dela, ela não tendo recurso, ela vai procurar um galinheiro, né, pode até procurar até um chiqueiro e atacar esses animais. Então, o interessante é mantê-los sempre em local fechado. O pássaro à noite, por causa da coruja, que pode também criar ali uma situação favorável para que ela possa alimentar. Respeito aos animais, evitar aproximar-se de ninhos de aves em reprodução, especialmente gaviões e coruja, bem como os filhotes recém-nascidos dos ninhos, quando os pais ainda estiverem por perto. Essa é uma situação que também muito acontece no nosso dia a dia. Muitas das vezes, eu gosto sempre de citar alguns exemplos, né? Uma vez fazendo uma patrulha aquática na represa lá de Juiz de Fora, na represa do Dr. João Penido, nós estávamos aproximando em busca de redes e chegou em determinado local em que nós começamos a ser praticamente atacados, eu não vou dizer atacados, mas nós começamos a sofrer com a presença de vários pássaros voando em nossa direção. Por quê? Ali havia uma vegetação aquática e ali era um ninho que eles tinham com seus filhotes, então eles queriam proteger. E assim pode acontecer também no nosso dia a dia, até mesmo em casa, às vezes na varanda. Quantos fatos já aconteceram de ocorrência que fomos atender, em que o sabiá criou, né, fez o seu ninho lá na varanda e quando a pessoa passava ele ia para cima da pessoa, não que ele queria atacar. Lembre-se sempre, o animal defende, né? É uma defesa do animal, né? Mas só para que a gente possa ter consciência daquilo que a gente está ali presenciando.
Educação ambiental. Essa é a nossa função, sensibilizar por meio de ações educativas como essa, que eu quero aproveitar pelo ensejo e agradecer aqui ao vereador Luiz Cláudio, né, que teve essa grande preocupação de nos chamar em toda a casa, né? A todos aqui nós somos muito bem recebidos. Eu quero fazer aqui já o meu agradecimento. Então nós viemos aqui justamente para trazer isso para vocês. Ações educativas e de esclarecimento à comunidade envolvida nos conflitos que abrange a fauna silvestre, a fim de disseminar regras básicas de convívio que resultem em harmonia. Porque, gente, é importante nós lembrarmos que muitas das vezes as pessoas reclamam, né? Na minha casa apareceu um gambá, na minha casa apareceu um ouriço cacheiro, na minha casa apareceu mico. Então agora eu quero só fazer aqui uma lembrança a todos esses itens dos quais nós falamos, porque nós, seres humanos, infelizmente é que invadimos o espaço dos animais, né? A nossa população vem tomando cada dia mais o espaço dos animais, né? Com o crescimento muitas das vezes desordenado, né? Que há necessidade, né, de cada um ter ali a sua casa, o seu lazer, e nós acabamos invadindo o seu espaço. E lembrar que muitas das vezes nós somos chamados para fazer recolhimento de filhotes de pássaros. Bem, o procedimento que a gente tem quando vê um pássaro no chão é para que a gente não toque nesse pássaro, a não ser que ele esteja correndo algum risco de ser atacado por algum animal, algum risco talvez de ser atropelado. Então aqui a recomendação é que a intervenção direta sobre as espécies com captura e remoção apenas quando a situação se tornar um risco iminente para o animal ou para as pessoas. Então é que a gente sempre diz, vamos deixar como última instância de ter que tocar no animal, retirar o animal do habitat dele. E a gente sempre dá uma orientação que é fundamental, principalmente para os pássaros quando caem do ninho, que a gente não faça esse gesto de pegar o pássaro com a mão dessa forma. Sempre a orientação correta é que coloquemos a nossa mão em forma de concha, as duas unidas, e para que o pássaro possa ser colocado assim, dessa forma, porque ele está em formação. Qualquer força maior que a gente coloque ali, ele talvez não morra naquele momento, mas depois ele vai morrer, porque ele está com o corpo em formação e o sistema pulmonar dele é muito frágil. Então qualquer apertozinho a mais que der pode causar lesão e depois ele vira óbito. Então a gente deve ter também muito cuidado com o mico, né? Todo mundo adora, né? O mico, quando chega em casa, ai que coisa linda, cada um quer lá dar uma bananinha, dar uma laranja, tá? Agora amanhã está lá invadindo a sua casa, não é verdade? Então a gente tem que evitar de alimentar esses animais. Então agora nós vamos, propriamente dito, falar sobre os animais, as serpentes não peçonhentas. Por que falar primeiro das serpentes não peçonhentas? Muitas das vezes nós matamos, a primeira reação do ser humano quando vê uma serpente é pegar um pau e querer matar. Então aqui nós temos alguns exemplos de algumas serpentes que não são peçonhentas: a jiboia, a boipeva, a carinana, a dormideira. Dessas todas aí, a que mais se mata é a dormideira, porque se confunde ela com jararaca. Eu ali na cidade de Piau, uma vez estava lá à noite e de repente eu vi uma gritaria, o cara correu, pegou um pau, falando, cobra, cobra. Quando eu atravessei a rua para ver, era uma dormideira que ele já ia matar. E eu peguei ela na mão e coloquei ela no jardim. Ela, a jararaca vai te morder. Primeiro que cobra não morde, cobra pica, né? A cobra não morde, né? E ela não morde também porque ela quer a defesa dela.
mas era um filhote de dormideira. Então essa é uma das cobras que mais se mata confundindo com a jararaca. A boipeba, como aqui podem ver, não ficou muito nítida, né, essas fotos, mas ela, quando vê que ela está sendo acuada, e para intimidar a sua presa, ela sempre abre o seu pescoço para os lados, como se fosse uma naja, só para intimidar. E ela também come outras serpentes. A caninana já faz o contrário, ela abre o papo para baixo, e só para intimidar a presa, mas não ataca o ser humano. A jiboia, como nós sabemos, o que ela pode fazer, dependendo do seu tamanho, é matar por constrição, porque ela só vai apertando a presa, né? Até que a presa perca a sua respiração, fique imóvel para que ela possa se alimentar. Mas as demais não. São cobras são serpentes que eu estou mostrando que não têm peçonha, ou seja, não são peçonhentas, não possuem venenos. As serpentes peçonhentas, é interessante nós lembrarmos que elas não possuem presas anteriores, ou seja, ela não tem as duas presas inoculadoras que as demais serpentes peçonhentas têm. Então elas não possuem, e geralmente apresentam as seguintes características. Também não possuem fosseta loreal. A fosseta loreal é o sensor principal da serpente. Nós vamos ver lá no próximo slide, ali como aquela caninana ali nós podemos ver, tem o olho dela e a narina. As serpentes peçonhentas, entre o olho e a narina, elas possuem um orifício em ambos os lados, que chama-se fosseta loreal, que é o seu sensor, que vai detectar aonde está a presa, além da língua bipartida, que vai captar as moléculas de carbono no ar. Possui pupilas circulares, que é diferente das que nós vamos ver. Então essas não são peçonhentas. Cabeça não é destacada do corpo e tem hábitos diurno e costumam ser ágeis. Então geralmente toda serpente que você vê se movendo com facilidade, essa serpente não é peçonhenta, salvo algumas jararacas que são meio tinhosas, né? São mais espertas, mas isso não, é uma das características que não são peçonhentas e com hábitos diurnos, porque as demais têm um hábito noturno. Essa é uma curiosidade. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, ocorre entre 19 mil a 22 mil acidentes ofídicos por ano. Existem aproximadamente 250 espécies de serpentes, sendo que essas 70 são peçonhentas. Ou seja, para a dimensão do nosso país e para a nossa população, um número bem baixo de acidentes, né, com as serpentes peçonhentas. Então, vamos falar um pouco das características. Serpentes peçonhentas são aquelas que produzem substância tóxica, o veneno, e apresentam um aparelho especializado para a inoculação dessa substância, que é o veneno. Possuem glândulas que se comunicam entre os dentes ocos, por onde o veneno passa ativamente. Só uma pequena explicação, que as serpentes peçonhentas, os dois, vamos assim dizer, para melhor entender, nas duas presas, os dois dentes dela inferior, os dois dentes superiores, né, que ficam no céu da boca, eles ficam assim, retraídos para dentro, com a boca fechada. Assim que ela abre a boca,
para atacar a presa ou para se defender. Esses dois dentes já comprimem a bolsa de veneno que tem sobre eles e o veneno já corre sobre o orifício que tem no dente. Então, qualquer esbarradinha, muitas das vezes, não precisa da serpente chegar a introduzir os dois dentes na pessoa, não. Se ela arranhar um pouco que ela arranhar, aquele arranhado que der ali, se o corte dela não for certeiro, já é o suficiente para ser contaminado pelo veneno. Identificar o animal causador do acidente é procedimento importante na medida em que possibilita imediata atendimento médico por passarinhos picados por serpentes não peçonhentas. Por que fala isso, gente? Hoje nós temos a grande facilidade de termos celular. Então, quando aconteceu algum acidente, né, seja qualquer serpente, o que nós devemos fazer? Identificar. Nós vamos ver a diferença entre as duas principais que nós temos na nossa região, a jararaca e a cascavel. Mas é importante a gente fotografar, seja qual for a serpente. Por quê? Facilita também na hora do atendimento, que a gente às vezes, picado, né? Mas a gente só vai ser picado por aquelas que têm presas inoculadoras. Mas às vezes a cobra pode vir esbarrar, porque os outros dentes são mais serrilhados, não são inoculadores, e a gente vai querer correr, né, para o hospital. Então a gente tem que saber, né, de fato, né, qual foi o animal que picou. Bem, é importante lembrar, não existe outro lugar que a gente possa ir. Você pode ter qualquer plano de saúde. O nosso socorro aqui na nossa região é em Juiz de Fora, no Hospital HPS. É o único local. Nós podemos ter qualquer plano de saúde. Somente lá é que nós vamos encontrar o soro antiofídico apropriado para cada uma delas. Antes o soro era um só, tanto para brótolos quanto crótalos. Agora não, ela é específica para cada um das serpentes. Então é importante a gente aguardar. Primeiro, deixar um lembrete aqui de suma importância. Muitas vezes as pessoas vão dizer: sargento, daqui a pouco vocês vão ver alguns slides que vão talvez impressionar. Mas sargento, eu preciso sair correndo? Não. Quanto menos exercício você fizer, melhor será o seu atendimento. Por quê? Quanto mais exercício, se eu correr, né, se eu for picado no membro inferior, eu devo procurar mantê-lo para cima. Quanto menos circulação possível que eu fizer, mais vai retardar o efeito do veneno. Então, se eu for picado no membro superior, é colocá-lo para cima. Não corra, caminhe, dá tempo, procure socorro e vá para o HPS em Juiz de Fora. E outra coisa importante, quando você chega no HPS, chega lá no hospital para o atendimento, não ache que o médico vai chegar e vai fazer logo a aplicação do soro antiofídico, não. Ele vai esperar as reações que você vai começar a sentir, assim como nós vamos ver nos demais slides à frente. Então, não há necessidade de correr. Ninguém vai morrer se for picado agora e daqui a meia hora, daqui a 2 horas, 3 horas, 4 horas. Juiz de Fora está logo ali, né? Então, nós podemos fazer, né, um encaminhamento tranquilo, tendo aqui o posto de saúde, né? É uma UBS que tem aqui, Luiz? Né? Tem uma UBS aqui, já vem a ambulância. Se não tiver ambulância, pode pegar um carro, vai no carro tranquilo. Quando chegar lá em Juiz de Fora, vai ser feito todo o procedimento. No Brasil, nós temos 4 tipos, ou seja, gêneros de serpentes. Nós temos 4 tipos de serpente. Nós temos a Bótropis,
que é a família da jararaca, jararacuçu, né? Urutu, cotiara, caicaça. A crótalus é somente cascavel. Laquesis é surucucu, pico de jaca. Graças a Deus não temos na nossa região. É uma que tem mais na região nordeste para a Amazônia. A micro-urus é a coral verdadeira. É outra serpente que nós vamos ver também, que muitas são abatidas por confundir, porque existem as verdadeiras e as falsas coral. Nós vamos ver daqui a pouco em alguns slides. Então vamos lá. A micrurus, coral verdadeira, apresenta anéis vermelhos, pretos e brancos. Há algumas variações da natureza, há outras literaturas que já falam que ela pode sofrer variação também para o amarelo, né? Dependendo da região. São considerados animais pequenos a médio porte, são conhecidos por coral, coral verdadeiro e tipopó ou boicorá. Essas serpentes são bem menos agressivas e têm habitat subterrâneo, apresenta presa inoculadora pequena e não tem a mesma possibilidade de abertura de boca quanto as demais outras serpentes. Só para lembrar, quando que vai ocorrer esses acidentes? Que é interessante. O veneno da coral, ele pode realmente levar à morte. Muito mais rápido do que a da cascavel e jararaca. Só que o acidente com ela é raríssimo. Por quê? É uma serpente pequena, com a boca e abertura pequena, não possui presas inoculadoras anteriores, e sim uma central. Ou seja, então para ela, para acontecer um acidente com a coral, ela teria que pegar, vamos imaginar o dedo da mão, para que fosse injetado o veneno mais ou menos ao meio do dedo, ou próximo do meio do dedo, seja da mão ou às vezes do dedinho do pé. Já o dedão já é mais complicado, porque ela não tem abertura de boca. Então o acidente é raríssimo. Ela vive muito debaixo de folhas, vive um pouco também no subterrâneo, alguns buracos. Então só quando a pessoa anda descalça, né, no meio do mato, essa coisa toda pode acontecer, né, de acontecer um acidente dela pegar o dedinho do pé. Mas é raro isso, né? Geralmente ficam os dedos da mão de indivíduos que manipulam, ali já está dizendo, né? Bem, o mesmo padrão de coloração possuem as falsas corais, porém a configuração dos anéis não envolve toda a circunferência e são desprovidos de dentes inoculadores, portanto não peçonhentos. Bem, há uma orientação em algumas literaturas que diz para você contar os anéis ímpares. Por exemplo, ali vai dar para a gente ver um pouco. O preto tem um anel preto, um branco, preto, branco e preto. Então nós temos 3 anéis pretos e 2 brancos. Então a gente conta os anéis pretos. Então ela é verdadeira. Ali do outro lado, aquela que está um pouco amarelada porque ela é mais nova e sofre também uma variação na natureza, ele tem só um preto envolvido por 2 brancos. São os anéis ímpares de cor preta. Bem, e fala aqui embaixo que a coral verdadeira possui um olho pequeno, ou seja, o diâmetro ocular é menor que a distância do olho e a abertura da boca. É uma situação assim, que é para mostrar como de fato é as características dela, mas ninguém vai ficar lá olhando para saber, né, a circunferência, né? Então a forma mais correta de você descobrir se ela é verdadeira ou falsa, com um pequeno pedaço de pau, aqui eu tenho um gancho. Imagina que isso aqui fosse um pedaço de pau. Eu mexo com ela, obviamente a serpente vai se virar. Quando ela virar, se no dorso dela estiver branco ou amarelo, ela é falsa. Agora, se os anéis estiverem dando volta,
fazendo toda a circunferência do corpo, ela é verdadeira. Isso é uma forma correta da gente poder identificar e muito mais segura. Então sai correndo. Não tem necessidade de correr, porque ela não vai atrás, né? Então vamos lá. Sintomas: dor local, geralmente acompanhada de parestesia, com tendência à progressão proximal, vômitos, fraqueza muscular progressiva, pitose palpebral, ou seja, as pálpebras começam a cair, né? As pálpebras ficam caídas como se estivesse bêbado, né? Com sono, né? Fraqueza muscular progressiva, pitose palpebral, oftalmoplegia, mialgia localizada ou generalizada, dificuldade de respiração, a paralisia flácida da musculatura respiratória, insuficiência respiratória aguda e apneia, ou seja, pode levar à morte. E ali do lado nós temos algum exemplo de pessoas, gente. Para chegar naquela situação, são pessoas que foram picadas e deixaram passar o tempo. Então aí começa a dar as reações, né, na pele da pessoa, com erosões, com erupção de bolhas de sangue que vai acontecendo e até dar uma necrose. O acidente rapídico é considerado muito grave, podendo causar a morte da vítima em curto intervalo de tempo. Então, aquilo que eu falei, com ela é raríssimo os acidentes, mas quando acontece, se não toma providência, pode-se levar à morte. Laquese, surucucu, pico de jaca, é a maior das serpentes peçonhentas da América, atingindo até 3,5 metros de comprimento, possui cauda com escamas eriçadas. Toda serpente, ela possui escamas. São justamente as escamas que vão fazer com que ela faça a sua movimentação, se rasteje. E essa é uma característica dela, que ali a gente não tem uma foto que possa mostrar nitidamente. Quando chega na ponta do rabo, as escamas ficam para fora, ficam eriçadas, né? É a surucucu, bico de jaca. Possui presas anteriores, ou seja, tem as presas inoculadoras, destacadas com orifício central ou suco, fosseta loreal, aquilo que eu disse, essa cavidade entre a narina e o olho, pupila em forma de fenda. Lembra que eu falei que as não peçonhentas e também a própria coral, ela tem de forma circular. Ela não. A pupila dela é formato de fenda. A maioria dos animais peçonhentos, as serpentes peçonhentas, são todas em pupila em forma de fenda. Cabeça destacada do corpo, ou seja, ela começa com uma simetria e depois ela faz tipo uma triangulação próximo à cabeça, né? Ela destaca um pouco mais. Habitam em áreas florestais como a Amazônia, Mata Atlântica e enclaves nas matas úmidas do Nordeste. Ou seja, graças a Deus, essa aí nós somos livres dela, que não tem na nossa região. Sintomas: dor, edema, podem surgir equimose, necrose cutânea, vesículas e bolhas de conteúdo seroso ou sero-hemorrágico nas primeiras horas do acidente. Hipotensão arterial, tontura, escurecimento da visão, bradicardia, cólicas abdominais e diarreia. Você vê que cada veneno, cada peçonha, ela vai apresentar uma reação no corpo da pessoa. Ali agora nós estamos vendo alguns acidentes com ela, que foi deixando passar com o tempo. Nós temos ali, geralmente, está vendo, são as pernas, né, da pessoa ali. Olha a situação que chega quando a pessoa, às vezes, porque, gente, é uma cultura no meio do povo. A gente sabe que é a cultura popular, né, o conhecimento e tudo, mas muitas pessoas, às vezes, deixam de buscar o socorro porque querem utilizar de meios na natureza ou mesmo em casa. Uns falam até para urinar no lugar ali onde foi picada. Aí imagina você, se o veneno já entrou, qual efeito vai ter? Nenhum. Aí outros falam para colocar fumo
né? Fumo de rolo, mistura com não sei o que, queima e joga, né? São tantas e tantas coisas. E outra coisa que é bom aqui lembrar, seja qual for o acidente que houver, nunca faça um torniquete. Isso é importante lembrar. Nunca faça. Imagina se foi picado aqui no membro superior, você faz um torniquete, você está mantendo toda a circulação do sangue presa, ou seja, não vai haver mais circulação. E o veneno vai ficar concentrado no braço ou no antebraço, dependendo onde picar. E ali pode causar uma necrose muito mais rápida, porque a ação dele vai ser maior naquele local. E lembrando que da jararaca e da cascavel, o veneno delas extraídos, são eles que fazem também o remédio para o coração. Então é sinal que ele tem também a sua função, né? A serpente tem a sua função na natureza. Então esses foram alguns acidentes com a laquece, que graças a Deus não temos aqui na nossa região. Eis aqui então a jararaca, a prótopus. Ela é responsável por 90% dos acidentes ofídicos no Brasil. Ou seja, a que mais causa acidente está aí. É a jararaca. E ali, aproveitando para mostrar essa figura acima, nós temos lá o olho dela em forma de fenda, aquele buraquinho maior é a fosseta loreal e na frente é o nariz dela, a narina, é um buraquinho menor. Então ali é o sensor da jararaca. Ali a gente vê numa foto como ela se camufla, né? Ela está no meio de uma folhagem seca, né? É a forma como que ela gosta sempre de ficar e queimar menos energia. Ela sempre procura ficar sempre enrolado, esperando a sua presa. Possui caudas lisas, possui presas anteriores inoculadoras, destacadas com orifício central ou sulco, fosseta loreal, pupilas em fenda, cabeça destacada do corpo. Veja que as características são semelhantes às outras peçonhanas. Não tem chocalho e as suas cores variam muito dependendo da espécie e da região. Ou seja, a jararaca eu posso encontrar ela, como eu tenho aqui um filhote, ela, apesar de ser filhote, ela está muito mais clara do que aquela que está na foto. Está mais aproximando dessa aqui que a gente está mostrando a cabeça, né? Então, dependendo da região, ela vai se destacar com a sua cor, com as suas características. Sintomas comuns quando ocorre acidente: necrose, hemorragias, podendo ocorrer náuseas, vômitos, sudorese, hipotensão arterial e mais raramente o choque. Então, gente, esses sintomas é aquilo que eu disse: quando você é socorrido e vai para o HPS, outro fator importante: não dê água para a pessoa que é acidentada. Nunca dê água, a pessoa vai sentir sede. Não dê água. E não há necessidade de lavar o local com água e sabão. Não vai adiantar nada. O veneno já foi introduzido. Não tem como. Então não faça torniquete, não lave com água e sabão e também não dê água para a pessoa acidentada. É importante ressaltar que a quantidade de veneno inoculado varia de acordo com o tamanho da serpente. E também se ela atacou alguma outra presa recentemente. Há uma diferença entre o veneno do filhote, que tem a predominância coagulante. Por exemplo, eu tenho aqui uma jararaca. Se for picado por esse filhote, nós vamos ter a predominância coagulante. Já do adulto, é predominante proteolítica, ou seja, ela já vai correr na veia com mais facilidade. Essa vai causar o quê? Um coágulo, vai vir coagulando o sangue, mas ela tem o poder também de matar, né? Mesmo sendo filhotinho. Esses são alguns acidentes com a jararaca. Olha lá, a gente vê uma perna deformada, né, de uma pessoa. Essa pessoa que foi picada não cuidou e depois chegou no ponto que chegou ali, ficou totalmente deformado. Aqui a gente vê, ó, o que acontece com a erupção da pele, formando bolhas de sangue. Ali possivelmente foi uma situação naquele dedo que foi, prendeu para que, ou fez um torniquete para que o veneno se concentrasse só naquele local.
Então ele tem uma ação maior naquele local e vem depois necrosando. Agora nós vamos falar da cascavel. É responsável pelo maior índice de letalidade nos casos de acidente. Percebam que a jararaca é o maior índice de acidente. Já a cascavel é o maior índice de letalidade, ou seja, de morte. Elas possuem chocalho, o número de segmentos que compõem o chocalho não determina o mito que nós vamos quebrar aqui hoje com relação ao seguinte. Se diz que o chocalho da cascavel, cada nódulo que tem naquele chocalho representa 1 ano do animal. Isso é um mito, porque ela pode, de acordo com o terreno, de onde ela estiver habitando, ela pode trocar a sua pele durante 6 meses, 8 meses ou até 1 ano. Então isso não determina que cada nódulo seja isso. Porque a mudança da pele da serpente, ela começa pela cabeça. Então ela procura um lugar onde ela pode enganchar ou andar entre as pedras para que ela possa ir deixando a casca ali. Então ela vai passando. Quando chega lá atrás no rabo, aí o que acontece? Se forma ali uma parte que vai calcificar e aí vai gerar o que nós chamamos, de chocalho, um anel do chocalho. Então com o tempo isso vai acontecer, mas não vai determinar o ano dela, a idade dela, por assim dizer. Possui presas anteriores destacadas. Lá naquela foto acima nós podemos observar o dente dela. E buscando um pouco mais assim a imagem, você vê que por trás do dente parece que tem uma bolsa, uma parte mais inchada, ali é onde fica o veneno que sai por dentro do orifício do dente dela. Então ali ela está pronta para o ataque. E ali a foto do outro lado nós estamos vendo ela de frente com a foceta L'Oreal destacando, que é o sensor dela, as narinas na frente e o olho atrás. Então está entre o olho e a narina. São as características. A cabeça dela lá a gente vê que destaca do corpo. Sintomas: dor, eritema, edema, parestesia, mal-estar, prostração, sudorese, náuseas, vômitos, sonolência ou inquietação e sensação de boca seca. Então, gente, se foi picado pela serpente que eu disse, não dê água, deixa chegar até o hospital e lá o médico vai avaliar. Quando chegar lá, o médico não vai fazer a aplicação, como eu já falei, vai aguardar um desses sintomas ou vários desses sintomas para ele poder fazer a aplicação do veneno, caso não seja identificado qual serpente foi picada. A principal complicação desse tipo de acidente é a insuficiência renal aguda com necrose tubular, geralmente de instalação nas primeiras 48 horas, ou seja, temos tempo de sobra, para a gente poder procurar lá o HPS em Juiz de Fora, no caso aqui de Goianá e região. É o único hospital referência com a aplicação do soro antiofídico. Então aí alguns acidentes que ocorreram com essas pessoas, feitos pela cascavel. E obviamente a gente vê aquela foto de baixo, a gente vê que foi algo que deixaram passar, O tempo passou, a pessoa talvez não se preocupou, tentou outros meios naturais para poder cuidar e chegou na situação que chegou ali. Ali teve que fazer um procedimento cirúrgico, raspagem, para tirar a parte necrosada da perna dessa pessoa. Bem, o que eu tinha para apresentar com relação às serpentes, é isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. E lembrando, não matem nenhuma serpente, porque é crime, é um crime ambiental, capturado lá na Lei 9.605 de 98, no seu artigo 29, está lá, consta lá, matar.
né? Então, se a gente mata, tem muita gente que até hoje, né, a gente vê já situações, fatos que já aconteceram no Brasil, né, de pessoas que matam e ainda filma, né, e publica. E depois essas pessoas podem ser penalizadas. Então, hoje que nós viemos trazer aqui essas informações, e ali está o nosso contato, o contato da nossa companhia, a 4ª Companhia de Meio Ambiente, com sede lá em Juiz de Fora. Nós estamos à disposição da população de Goianá e região. E mais uma vez eu quero agradecer aqui aos membros dessa casa, de modo especial o Luiz Cláudio pelo convite, tá? Espero a gente ter contribuído. E agora, Luiz, eu não sei como é que nós vamos fazer, porque eu tenho a serpente ali, mas muito pequena, só para a gente fazer uma apresentação. Deixa eu levantar aqui. Isso é verdadeiro, onde sempre tem uma cascavel, tem outra junta? Não necessariamente. Fala que anda em casal? Não anda em casal, não existe isso. Olha só, as serpentes só buscam uma outra verdadeiramente no período de acasalamento, né? Que nós temos um período compreendido entre fevereiro até o meado de maio. Podem perceber que é a época que mais vai aparecer serpentes. Agora, por exemplo, até mesmo para nós tivemos dificuldade de conseguir uma serpente para trazer aqui. Por quê? Não tem aparecido. Na época do inverno, normalmente, não é muito Ontem característico. passou uma ali com a cabeça bem amarela e marronzada à noite. Deve ser caminhando. Amarela e preta. Engana, ela vai muito atrás de filhote de passarinho. E é interessante a gente saber, por exemplo, que elas vão entrar no tempo de reprodução, né? E, por exemplo, a jararaca e a cascavel, né? Elas podem gerar aí em torno de 25 filhotes por vez. Em média, se gera em torno disso, 25 filhotes. Algumas conseguem até mais, né? Então, por exemplo, essa aqui foi cria aí que foi gerada ainda do último acasalamento, não digo agora, né? Deste ano, mas no ano passado. Né? Eu trouxe só uma jararacazinha, um filhote. Né, Não sei como vocês conhecem aí o nome mais técnico, o João do Campo. Existe na nossa região ainda? Existe, João do Campo, e é muito bom, porque também come outra serpente. O predador violento. Ele é chamado popularmente João do Campo, né? E também Limpa Campo. Limpa Campo. Limpa Campo. Eu já levei o filhote ali. Eu gostaria de estar agradecendo, tá, a sua vinda aqui, através do Capitão Túlio, Tenente Ribeiro. Mando um abraço também para o Tenente Lucas. Tive apoio de todos os vereadores aqui nessa palestra. A gente vai estar convidando vocês aí outras vezes. Muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção, pela disposição de vocês se deslocarem de Juiz de Fora na segunda-feira, que não é fácil, né? Porque domingo já é pesado. Então a população goianaense agradece, os funcionários da saúde estão presentes, agradece, obrigado pela presença de todos. Sejam bem-vindos aqui e vai ter outras oportunidades. Então, em nome da Câmara, em nome do povo, a gente só tem que agradecer. Muito obrigado de coração pela palestra, foi muito lucrativa, tirou dúvida de muita gente, até eu aqui sobre não faça torniquete, não lave com água e sabão e não dê água ao paciente. São detalhes importantes que a gente grava para poder estar passando em caso de picada. Então, a gente só tem que agradecer a parceria. Levo o meu agradecimento ao Major Jader, que eu já fiz o comunicado agradecendo a presença de todos. A moção do senhor vai ser feita e encaminhada sobre representar o Tenente de Férias. A parceria é muito importante. Tem informações aqui que hoje muita gente não sabia como deveria se proceder, como deveria agir em caso de uma picada de cobra ou qualquer outro inseto. Às vezes sabia, não, tem um plano de saúde, eu vou por não, é o HPS que é a referência, isso soma muito no nosso dia a dia. A informação tem que estar precisa em primeiro lugar. Então, capitão, muito obrigado.
Deus abençoe o senhor lá, a companhia toda, o sargento, palestra chique demais. Se você me Tem o dom da palavra, Deus te abençoe sempre. E Frederico, meu amigo, muito obrigado por você ter vindo representar aqui. Deus abençoa, boa noite. Depois eu vou estar entregando a moção de vocês. Só, se me permite, quero fazer aqui só uma menção com relação agora ao período de seca, né? Nós estamos vendo esse período de seca e a orientação aqui para que ninguém utilize, né, do fogo, né? Começa às vezes uma queimadinha lá no terreiro de casa, mas essa queimadinha simples pode se tornar um incêndio. E conforme o artigo 41 da Lei 9.605/98, é crime, né? Então é importante a gente lembrar isso. Pensando também na questão da saúde, né? A fumaça, né, que vai trazer um desconforto, né, respiratório, né, para toda a família, para toda a sociedade de Goianá, né, e região. E aqui, além do mais, nós ainda temos ainda o aeroporto, né, que pode também prejudicar, né, os pousos e decolagens do local. Tá? Então fica aqui essa mensagem. Vamos evitar, né, fazer queimadas e a utilização do fogo de forma desnecessária. Lembrando que qualquer queimada ela deve ser autorizada pelo órgão ambiental. Mais uma boa noite a todos e que Deus abençoe a cada um. Obrigado.